Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Enquanto eu estava vindo para cá, eu perguntava para mim mesmo, será que eu conheço essa igreja? Então eu vou dizer para vocês, prazer em revê-los, porque eu já estive aqui. Quem se lembra? Então eu estive aqui mesmo. Com o grupo Uniarte. Foi isso? Isso. Grupo Uniarte. Eu me lembro que na época aqui estava o Léo. O Léo faz parte desse distrito, né? É isso aí? Ok. Então, prazer em revê-los a todos vocês. Esse ano é o último encontro nosso com o quarteto. Que bom que a gente está junto aí, viu, pessoal? Um bom tempo. Parabéns aos novos membros da igreja. Deus abençoe vocês. Amém. Na decisão que vocês tomaram. É uma decisão sábia, uma decisão inteligente. Andar com Deus é a melhor decisão neste mundo. Amém. No mundo vindouro você vai estar com Ele pela eternidade toda. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Eu sou o Peri Vinhas, sou um evangelista voluntário. Minha igreja é a Igreja do Capão Redondo. Cada um aqui é de uma igreja diferente. Vocês conhecem a Igreja do Capão? Quem conhece a Igreja do Capão Redondo? É única, né? Capão Redondo é só um. O Renato agora está no colégio. Tem um negócio de graduação, mas ele vai ficar pelo colégio. Porque o Capão só tem uma igreja. Fica bem no ladinho do colégio Ellen White. Uma igreja vibrante, uma igreja animada, né? No Parque Regina. Saúl, tá onde agora, Saúl? Cotia, saiu de Pirajussara, Campo Limpo e Ezequiel, o NASP. Nosso amigo sempre nos acompanha de vez em quando, obrigado pela... E agora essa mensagem estará no Instagram. Lucas capítulo 5. Abram suas Bíblias, aqueles que são novos na fé, tragam toda vez que vir para a igreja, traga a sua Bíblia. Cristão que anda desarmado, ele é um petisco fácil para o diabo. Não esqueçam disso. A arma do cristão é a palavra de Deus, é a Bíblia. Quando eu abro a Bíblia, eu faço o quê? Oro. Fecha os olhos. Querido Deus, esse é o momento que a tua palavra está aberta. E nesse momento, Deus, nós suplicamos pelo bom Deus e Espírito Santo, que Ele ilumine a nossa mente para a compreensão da mensagem nesta manhã. E essa mensagem, Deus, ela tenha uma guarida profunda na nossa mente, no nosso coração, e que nos sirva, Deus, como uma arma poderosa na nossa caminhada espiritual. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 5, verso 12, verso 13. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Verso 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Agora vá comigo lá no livro de Marcos. Marcos, livro de Marcos, capítulo 9. Verso 22 e verso 23. Verso 22 e verso 23. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23, ao que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E aqui está bom.
No primeiro relato que nós lemos, você vê ali um homem que se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. Sabe qual é o problema de todo ser humano? É a falta de fé. É a falta de fé. Aquele homem disse: Senhor, se tu podes, por favor, me limpa. O que Jesus disse? Eu quero ser limpo. E naquele instante o homem ficou limpo. Agora vem esse homem que tinha um filho possesso e ele explica a Jesus que o filho esteve presente na frente dos apóstolos e que eles não puderam fazer nada. Aquele homem já tinha dentro de si uma incredulidade, ele tinha dentro de si uma falta de fé, e a falta de fé dele aumentou quando ele colocou o filho na frente dos discípulos e os discípulos não puderam fazer nada. Nada. E agora ele se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, os teus discípulos não conseguiram tirar o demônio do meu filho, mas se tu podes. Ele jogou a falta de fé que tinha nos discípulos para cima de Jesus. Senhor, eles não puderam, mas se tu podes aí. E aí Jesus disse uma coisa interessante: se tu podes. Aquilo ali não deveria ser. Aqui na Bíblia, eu não sei no original, no hebraico, mas aqui está um ponto de exclamação. Um ponto não de exclamação, é de exclamação. O correto seria um ponto de interrogação, não de exclamação. Se tu podes. É como Jesus estivesse dizendo: olha, você está dizendo que eu não posso. Eu posso. Então Jesus tira do corpo daquele homem, daquele menino, daquele jovem. Jesus tira o demônio que os discípulos não conseguiam tirar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês nesta manhã. A fé, ela não parte de Deus. Entendam? A fé, ela não parte de Deus. Ela parte do ser humano. Não é Deus que tem que ter fé em vocês. Entendam? É você que tem que ter fé em Deus. Por isso ela não parte de Deus. Ela faz parte dos atributos, mas ela não parte de Deus. Um homem para ter fé, ele tem que ser suscetível à mensagem de Deus. Ele pode dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, enriquece a minha fé. Senhor, permita que eu tenha fé. Mas é o que ele pode fazer. Agora, quem exercita a fé é ele, não é Deus. Eu não tenho. Deus não tem que ter fé em mim, eu tenho que ter fé em Deus. Tem gente que não entende, não compreende o quanto isso é importante na nossa vida. Queridos, eu gosto de dizer que a fé, ela é a mola propulsora do cristianismo. Ela é tão importante que na Bíblia diz assim, ó, sem fé é o quê? Impossível. Eu não agrado a Deus se eu não tenho fé. Eu não agrado a Deus se eu não tenho fé. Todas as virtudes vêm de Deus: graça, bondade, perdão, mansidão. Mas a fé, ela parte de nós. Como que nós adquirimos a fé? Romanos 10, verso 17. Como que nós adquirimos a fé? Romanos 10, verso 17. Às vezes eu gosto de usar a Bíblia de vocês, viu? Não gosto de usar muito a minha. Quando eu estou no púlpito, gosto de usar, de participação da igreja. Romanos 10, verso 17. O que diz ali? Alguém se encontrou? Pode ler, por favor. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Romanos 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Obrigado, irmão. Os dois. Por onde vem a fé? Ouvir a palavra de Deus.
E a palavra de Deus, agora deixa eu dizer uma coisa para você, você não pode ficar sentado na tua igreja, você só abrir a Bíblia aqui na igreja. Você não pode fazer isso. Aqui, quando nós estamos sentados, nós aprendemos muita coisa que vem do púlpito, mas não é suficiente para aumentar a nossa fé. Eu vou repetir. Não é suficiente para aumentar a nossa fé. E eu vou abrir um parênteses. Lembre-se de que às vezes do púlpito vem muita coisa que não é boa. Ok? Irmãos, nunca esqueçam isso. Às vezes aqui do púlpito é pregada muita heresia. Você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus para que você entenda e compreenda o que está sendo dito aqui no púlpito. Um dia um pastor jovem, foi da igreja do Capão, ele disse uma coisa no púlpito que tinha uma certa verdade. Ele disse assim, ó, eu posso dizer aqui muita inverdade no púlpito, que a igreja ela não vai nem ter a percepção do que eu estou dizendo em verdades, porque a igreja não estuda a palavra de Deus. Isso às vezes é verdade, irmão. No púlpito, eu como cristão desde berço, já vi oradores serem tirados do púlpito por dizerem coisas que estavam contra a doutrina de Deus. E se você ouve coisas que estão contra a doutrina de Deus dentro do púlpito, como que você vai aumentar a sua fé? Você não vai aumentar. Aqui no púlpito são palavras de ânimo e de coragem para os filhos de Deus viverem e continuar a vida cristã. Mas quantas vezes do púlpito saem palavras que não aproveitam nada e que colocam dúvida na mente das pessoas? Cuidado. Cuidado com os pregadores que ocupam os púlpitos para pregar a palavra de Deus. Agora lembre-se, se eu não tiver fé, eu não vou entender a palavra de Deus, eu não vou compreender a palavra de Deus, eu não vou agradar a Deus. Eu preciso ter fé na palavra de Deus. Eu preciso acreditar que o que eu estou lendo aqui é a palavra de Deus. Eu preciso entender que a fé, ela, para mim, para nós cristãos, ela é a mola propulsora, gente. Você pode ter amor ao próximo, você pode ser um bom cristão, você pode ser um bom orador, você pode fazer muitas coisas dentro da igreja, mas se você não tiver fé, você não adianta nada para Deus. E a gente vive num mundo hoje que não tem fé na palavra de Deus, que não crê na palavra de Deus. Eu poderia hoje pregar só sobre a palavra de Deus, o quão importante a palavra de Deus é na nossa vida. Irmãos, essa Bíblia que nós estamos usando, ela foi, ela é e ela continuará sendo a regra para a nossa vida espiritual. Ela não vai mudar. Não creia nisso, ela não vai mudar. Enquanto existir filhos de Deus, haverá essa Bíblia. E ela não vai mudar. As pessoas estão pensando em fazer uma nova Bíblia, estão pensando, dizendo que a Bíblia é antiquada, que a Bíblia é velha, que a Bíblia não funciona mais, não vale mais, que aquilo que estava aqui foi para o povo de Israel, para o povo hebreu, não é para nós. Isso está sendo pregado aí fora. Mas eu preciso ter fé em acreditar que essa aqui é a palavra de Deus e que ela é o que vale como regra para a minha vida. Sabe, eu quando olho para dentro da Bíblia, quando olho para o ser humano hoje, com seus 80, 70, 90 anos de idade, aos frangalhos, com seu vigor, sem vigor já, isso é normal, mas com uma visão deficiente, com uma saúde debilitada, e com este mesmo olhar eu olho para a palavra de Deus e vejo ali que o homem, na época de Israel, dos hebreus, ele viveu muito mais do que hoje nós vivemos. Eu preciso ter fé para isso. Como que você vai acreditar que o homem mais velho na face da terra viveu quantos anos?
Quem era ele? Como é que eu posso acreditar? Hoje eu chego ali nos... Estou longe ainda, sou muito jovem, viu? Mas eu chego ali nos 70, 80 anos, você já começa a perder a visão, você já começa a perder a saúde. Estou vendo gente aqui de cabelo branco. Você tem usado os remédios naturais de Deus? Não é assunto de hoje, mas eu gosto de chegar. Você tem reposto no seu corpo aquilo que seu corpo não produz mais? Você tem reposto? Vou fechar o parênteses, é um outro assunto para um outro momento. Mas como que eu vou acreditar que o homem viveu 969 anos? Você imagina esse homem Matusalém, que foi o homem que mais viveu na face da terra? Imagina ele com 300 anos, ele era adolescente. Ainda estava na flor da juventude. Como que eu vou crer se esse homem que viveu 969 anos realmente pisou na face da terra? Sabe como isso se chama? Fé. Isso se chama fé. Não tem mais como chamar uma outra coisa. Não tem, é fé. Eu olho para a criação de Deus, Gênesis, que está sendo hoje refutada. O pessoal não está colocando mais o Éden e a criação de Deus nos colégios. É tudo evolução, o Big Bang. Só um professor de história sabe disso. Ele dá lá nos colégios adventistas, nos colégios aí fora não se fala mais. É só no criacionismo, é só na evolução, evolucionismo. E aí eu não entendo, irmãos. De verdade eu não entendo. O homem prefere acreditar numa explosão, no Big Bang, que essa explosão surgiram partículas e que nessas partículas foram fazendo animais, seres humanos, foram criando frutas, vegetais. Eles preferem acreditar nisso, que uma explosão através de partículas criou tudo isso, do que acreditar num Deus que fez o homem. Eles não querem acreditar num Deus que fez o homem. Qual é mais fácil? Vamos lá comigo, irmão. Qual é mais fácil acreditar? Num Deus que, claro que era a nossa resposta, vai ser num Deus porque nós somos criacionistas? Aí dizem que os evolucionistas são os mais inteligentes na face da Terra. Eu não vejo onde. E não vejo por quê. E sabe o que combate o criacionismo? Que é uma tese muito forte. É que tudo que tem na Terra tem em nós. Tudo que tem no solo tem em nós. No solo tem potássio, magnésio, fósforo, ferro. Tudo tem em nós. Irmãos, nós temos gordura suficiente para fazer de 1 a 2 barras de sabão. Nós temos ferro suficiente para fazer pelo menos uma dúzia de pregos. Nós temos potássio suficiente para matar centenas de pulgas. Você sabe que potássio mata pulga? É água nem se fala, né? Porque 70% do nosso corpo é água. Então, tudo que tem no solo, por isso que quando nós morremos, nós vamos para o solo, os bichinhos comem tudo. Volta tudo para o solo. Eu prefiro acreditar num Deus que criou todas as coisas do que acreditar em Eu nem vou falar no que o homem veio do macaco. Sabe por quê, meu irmão? Eu fico, quando dizem que o homem veio do macaco, eu faço uma pergunta para mim mesmo. Se o homem veio do macaco, por que o homem evoluiu e o macaco ficou estagnado? Isso é fé. Agora, tudo isso, ele
está envolto uma palavrinha chamada fé. Quando olho para a Bíblia, lá no início da Bíblia diz assim, olha, um homem atravessou o mar se dividiu e ele passou o meio com todo o exército. Quase 10 milhões de pessoas, não era 2 milhões, era quase 10 milhões. Contando os agregados, as esposas, os filhos, e contando o povo egípcio que saiu junto, eram quase 10 milhões de pessoas, atravessando um mar que se dividiu ao meio. Eu preciso ter fé para isso. Mas aos poucos vem surgindo evidências, porque alguns homens, alguns anos atrás, eles mergulhando no Mar Vermelho, eles encontraram lanças, escudos, espadas, que eram dos egípcios que morreram afogados quando Deus fechou o mar. Eu preciso ter fé para isso. Eu preciso ter fé e acreditar na encarnação. Sabe por que judeus não creem em Jesus? Porque eles não creem na encarnação. Eles não creem. Irmãos, acreditar que uma mulher não teve relações sexuais, ficou grávida, de que Jesus nasceu dentro dela, eu preciso ter fé para isso, irmão. Eu preciso ter fé. De um menino que se tornou, que foi a mensagem para o conflito cósmico, para a batalha espiritual travada no universo. Sabe por que ela é a razão para o conflito? Porque o diabo, ele quer que você acredite nele, que você confie nele. Mas Deus também quer. Agora, em quem você vai confiar? Em quem você vai acreditar? Não sei, é uma resposta sua. Mas saia daqui hoje com um pensamento só. Você não tem uma terceira opção. Você não pode dizer, não, eu não acredito em Deus, mas também não acredito no diabo, eu vou ficar em cima do muro. Ei, acorda, não há muro. Não há muro. A Bíblia diz assim, ó, você só tem duas opções, vida ou morte, salvação ou perdição, Cristo ou diabo. Não existe dois caminhos, sempre foi esses dois caminhos. A razão de todo o conflito cósmico é a adoração. O diabo quer adoração, Deus quer adoração. Só que você sabe que o diabo, ele é um inimigo derrotado. Ele foi derrotado quando? Na cruz do Calvário. E quando foi realmente que foi selada a vitória do diabo? Quando Jesus ressuscitou. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ele é mais fácil comentar. Quando Jesus foi colocado na sepultura, que era José de Arimateia, o diabo colocou mais de uma legião de anjos em volta da sepultura de Jesus. Você sabe quanto que tem uma legião de anjos? Uma legião de anjos tem 6.000 anjos. O diabo colocou mais de uma legião em volta da sepultura de Jesus. Os anjos não sabiam o que iria acontecer. Todos estavam voltados para a sepultura de Jesus. Todas as raças não caídas, os mundos habitáveis, você sabe que tem. Todos olhavam para a sepultura, ninguém sabia todo o desenrolar daquele plano de salvação de Deus. Ninguém sabia o que vai acontecer. Os anjos choraram enquanto Jesus estava na sepultura. O diabo disse, bom, eu vou me precaver, vou colocar aqui uma legião de anjos para que Jesus não ressuscite. Mas um anjo que ficou justamente no lugar de Lúcifer, chamado anjo Gabriel, Deus diz assim naquele momento, filho, vai lá e chama. Diz assim, Gabriel, vai lá e chama meu filho, acorda ele. Então, aquele anjo desceu. Um único anjo coloca em fuga mais de 6.000 anjos e o próprio diabo que estava em volta da sepultura de Jesus. E quando ele fica na frente da sepultura de Jesus, ele diz assim, naquela voz bonita que eu não tenho, que nem esse que eu tenho, né? Filho, sai para fora, teu pai te chama. Amém. Eu preciso ter fé para acreditar nisso. Amém. Eu preciso. Quando Jesus ressuscitou, o diabo temeu, porque ele viu que ele estava derrotado. E quando Jesus ressuscitou, ele me deu alívio. Se eu morrer aqui nesta terra, eu vou ressuscitar na volta de Jesus. Amém. Essa é a certeza
que nós temos. Você precisa ter fé para isso, você precisa acreditar nisso. Você precisa ver, meu irmão, que o que a nossa fé pode fazer é uma fé que restabelece, que reestrutura toda a nossa vida. Eu quero ler, já finalizando, 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e o verso 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e o verso 2. Pode abrir sua Bíblia, por favor, junto comigo, para lermos o que está escrito em 2 Tessalonicenses 3 e o verso 2. Vamos ver o que diz ali. É muito interessantíssimo o que está escrito aqui em Tessalonicenses. Olha o que diz ali. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. E aí eu vou perguntar para vocês o que a Bíblia está respondendo. A fé é para todos? Não. Segundo diz a Bíblia, a fé é para todos? Não. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesta manhã, meu irmão. A fé é para você? A fé não é para todos. Nem todos creem na palavra de Deus. Nem todos creem que o próprio Filho de Deus é aquele que vai salvar a raça humana. Por isso que às vezes você encontra igrejas vazias e salas de show e boates lotados, estádios lotados, circos lotados, mas igrejas vazias, porque nem todos creem na palavra de Deus. E agora, o último verso nesta noite, nesta manhã, Hebreus. Hebreus, vai ali no livro de Hebreus, aquele que encontraram, que é o último dessa noite. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Esse é um dos capítulos mais lindos que eu acho da Bíblia. Aqui você tem uma lista de todos os que tiveram fé na pessoa de Jesus. Todos eles. Aqui não estão todos, mas os patriarcas e profetas. Porque começa por Abel, dizendo que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Aí depois você vai para Enoque, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Depois você vai ali um pouquinho, no verso 7, pela fé Noé, divinamente inspirado, instruído acerca dos acontecimentos, fez uma arca. Aparelhou uma arca. Vai no verso 8, pela fé Abraão, chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que não conhecia. Depois, ali no verso 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Verso 13, todos estes estão vivos. O que diz a Bíblia? Morreram aonde? Na fé. Sem ter obtido as promessas. Irmãos, nem todos. Enoque não morreu. Moisés não morreu. Não morreu, mas foi ressuscitado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que vai nos alegrar hoje pela manhã. Sabe por que teu nome e meu nome não estão escritos aqui em Hebreus 11? Porque nós não vivemos aquela época. Por isso nossos nomes não estão ali, registrados. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa lista continua no céu. Amém. O livro dos heróis da fé continua no céu. Teu nome não está aqui em Hebreus 11, mas está escrito no céu, no livro da vida, como heróis da fé. Eles morreram, mas não ressuscitaram. Eles estão esperando o encontro de todos os filhos da fé. Todos os filhos de Deus estão aguardando esse encontro. Você pode imaginar a alegria de ressuscitarmos. Mas isso não vai acontecer, porque eles morreram lá, nós morremos aqui.
Mas eu imagino a alegria daquele que vai ressuscitar ao lado de Abraão, de Adão. Olha a surpresa que esse sujeito vai ter quando ele acordar, ao lado dele acordadão com 4 metros de altura. Ao lado de Davi, ao lado de Salomão. Você não vai ressuscitar ao lado de Saul, porque Saul não vai estar entre os salvos. Você não vai estar entre o lado da maioria dos reis de Judá e de Israel, porque eles não se salvaram. Você vai ressuscitar ao lado de Manassés, que você imaginou pelo relato bíblico, que porque Manassés foi um dos reis mais ímpios do povo de Deus. Mas segundo Ellen White, segundo a Bíblia, ele se converteu. Ele voltou para Deus. Ele se arrependeu. Nosso nome estão escritos no livro da vida que está nos céus. Amém. Porque nós somos pessoas de fé. É verdade. A nossa fé precisa aumentar aqui. Nossa fé ainda é pequena. Nossa fé precisa ser a fé daquela mulher hemorrágica que foi ao encontro de Jesus. Ela tentou tocar em Jesus. Ela pensou na cabeça dela: veja que fé essa mulher tinha, e essa fé que eu convido vocês a terem também. Porque aquela mulher disse assim: ó, eu não preciso nem conversar com ele, eu não preciso dizer: Senhor, coloca a mão na minha cabeça e faz uma oração. Não, ela disse assim: ó, se ao menos eu tocar nos vestidos dele, eu vou ser curada. E você pode imaginar o trabalho que aquela mulher teve para chegar ao lado de Jesus, porque ninguém deixava, especialmente mulher, irmãos. Mulher não tinha conceito na época de Jesus. Sabe o que os judeus oravam? A oração deles era olhando, batendo no peito, olhando para o céu, dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou um gentil, e obrigado porque eu não nasci mulher. Eles desprezavam as mulheres. Jesus quebrou o protocolo. Quando a mulher tocou em Jesus, Jesus parou e disse assim: olha, tem coisa errada. Os discípulos olharam para Jesus: Senhor, o que está errado? Jesus disse: alguém me tocou. Perceba, irmãos, perceba o poder saindo de Deus. Porque alguns disseram assim: Pedro disse: Senhor, como que alguém te tocou? Está todo mundo te apertando e tu está perguntando quem foi que te tocou. Ô Senhor! Jesus disse assim: não, gente, mas foi um toque diferente, de mim saiu o poder. E quando a mulher viu que não tinha escapatória, que ela tinha que dizer: Senhor, fui eu. Ela disse: Senhor, me perdoa, fui eu que te toquei, Senhor. Irmãos, quando Jesus falou com aquela mulher, Jesus quebrou o protocolo judeu, porque nenhum judeu falava com mulher. Jesus tocou nela, nenhum judeu tocava uma mulher, especialmente porque ela estava hemorrágica, havia 12 anos. Ela estava perdendo, as mulheres sabem, menstruada há 12 anos. Você sabe o que é isso? Não tinha como curar aquela menstruação, nenhum médico curou, Jesus curou. Jesus tocou na mulher. Um homem judeu não poderia tocar numa mulher, não poderia tocar numa mulher hemorrágica, porque ela estava segundo diz a lei judaica, ela estava nos seus dias de imundícia. Jesus quebrou o protocolo. Jesus disse: filha, vai, a tua fé. Ai, irmãos, quer ser salvo? Tenha fé em Deus. Amém. Acredite nele. Para que a tua fé fortaleça, irmãos, não ouça nada que venha desacreditar a pessoa de Deus. Não procure explicação para a tua religião e para a tua fé no Google. Ele te traz muita coisa que não vai te ajudar em nada. Nunca. Ora, dobre os joelhos e confie em Deus. Acredite nele. Acredite como um homenzinho pequenininho chamado seu José, lá no interior da Paraíba. Não chovia há muitos anos. Essa é a história, e é verdadeira.
Então, aquele povoado, lá em Paraíba, um povoado pequeno, eles disseram, vamos todos às 3 horas para a praça pública, vamos clamar e orar, para que Deus traga chuva, porque nós estamos precisando de chuva. E o seu José morava pertinho da praça, 5 minutos da praça. Então, às 14h55, 5 para as 3, ele fecha a portinha da casa dele e vai em direção àquela reunião de oração, que todos iriam orar para que Deus mandasse chuva. E o seu José sai da casinha dele naquele dia com um guarda-chuva embaixo do braço, porque se vai chover, eu vou levar guarda-chuva. Isso se chama fé. Isso é fé. Isso é fé. Como aquele homem, agora eu encerro, o quarteto pode vir, aquele homem que morava, ele era farmacêutico, morava na farmácia, em um povoado também, e um garoto bate de madrugada, era 3 horas da manhã, na porta daquela farmácia, e aquele homem estava talvez num bom sono, um sono tranquilo, um sono gostoso. Ele então acorda com umas batidas desesperadas de um menino, e ele agora sai dali brigando, resingando, porque o sonho estava bom. Ele abre a porta e aquele garoto diz, doutor, disse aquele garoto, doutor, meu pai está morrendo, e só o senhor conhece um antídoto para que possa salvar o meu pai. E aquele homem agora se dirige para o final da farmácia, onde tinha um laboratório, no final da farmácia dele. Ele agora manipula alguns remédios, alguns antídotos, ele faz uma mistura, ele leva até o garoto, dá um frasco, e o garoto sai correndo. Quando ele volta para o laboratório, ele começa a guardar os frascos, e guardando os frascos, ele compreende e entende que ele misturou ali um frasco diferente, um líquido diferente, que em vez de viver aquele pai, ele poderia matar aquele pai. Aquele homem agora, chorando, de joelhos, ele clama a Deus e diz, Deus, perdoa pelo mau atendimento, por estar resingando, diz ele, Deus, perdoa, mas não deixa aquele remédio cair nas mãos daquele homem. E quando ele termina de orar, ele levanta, de novo aquele garoto bate na porta, e ao bater na porta aquele garoto diz, doutor, perdoa, mas eu caí, eu quebrei o frasco, preciso de outro frasco. Isso se chama fé. É a providência de Deus, é fé na vida de um ser humano, mas ele só vai agir na tua vida se tu tiver fé. Se tu não tiver fé, você vai ter um cristão estagnado, um cristão parado, que não vai fazer nada e nunca vai ter sucesso espiritual, porque a fé é sucesso espiritual. Amém. A fé é me aproximar de Deus. Amém. Deus te abençoe, Deus me abençoe também, Deus abençoe a minha família e a tua família, e que Deus permita que a nossa fé cresça todos os dias, porque sem fé nós não vamos agradar a Deus, e ninguém que tem falta de fé vai chegar na eternidade. Deus nos abençoe. Amém. Foi um prazer ter estado com vocês. Amém. Tantas vezes sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão, e Jesus não aparece, temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão, nossa fé está segura na divina inspiração, já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a hora, filho, vai, sem mais
Espírito